Justamente falando em cultura, falando em história, pegar o gancho aqui, senhoras e senhores, chamar a sua atenção, os amigos radiovintes da Rádio Jardim FM, hoje 3 de agosto de 2022. Recebemos com carinho aqui o professor, historiador, escritor, artista plástico e agora presidente da Associação de Resgate Histórico e Cultural de Jardim, professor José Márcio da Silva. É que está sendo criada em nosso município a Associação de Resgate Histórico e Cultural. E a gente já de pronto abraça aqui o professor José Márcio para questioná-lo sobre o que de fato significa a criação desta associação, qual o seu objetivo e que passos poderão ser dados a partir da sua criação. Isso porque exatamente de hoje a 30 dias, no dia 3 de setembro, teremos nas dependências do Jardim Buffet, e já agradecer aqui a amiga Mana, o amigo Arnes, que foram muito solícitos, por sinal, em doar aquele ambiente magnífico para a realização da Feira Cultural de Jardim 2022. Anote, Feira Cultural de Jardim 2022. Bom dia, professor José Márcio da Silva. Bem-vindo ao Jardim FM Notícias. Bom dia, Aldemir Inácio. Muito obrigado pelo convite para participar do seu programa. Quero deixar desde já um abraço à minha família, um abraço aos meus alunos lá da Escola do Bom Sucesso, aos professores, à equipe pedagógica e aos profissionais que trabalham naquela escola. Bom, Aldemir, nós estamos aqui com esse trabalho iniciando, inclusive você é uma das pessoas que fazem parte, de forma muito ativa, que nós montamos um grupo para tentar trabalhar a história, o resgate da história e da cultura na nossa cidade, tá certo? Então esse grupo, esse trabalho, a Associação de Resgate Histórico e Cultural de Jardim, a gente quer fazer esse trabalho sem a ligação com a questão política e sem a ligação com a questão da prefeitura. Por quê? Nós não temos assim nenhuma queixa nem com a prefeitura, nem com relação a nenhum partido político do Jardim. Tanto que os nossos membros, todos eles fazem parte apoiam algum partido ou algum grupo aqui no Jardim. Mas é algo que nós conversamos desde o início, que nós queremos fazer o trabalho livre, neutro, para que dê abertura para que todos possam participar. A gente não quer assim excluir ninguém da cidade de Jardim, afinal de contas, porque a cultura e a história é de todos. A gente não pode delimitar um espaço, a gente não pode delimitar um grupo que vai ter mais acesso à cultura e deixar os outros de fora. A gente tenta fazer o trabalho que abranja a população inteira de Jardim, todos que quiserem participar, todos que quiserem vivenciar, todos que quiserem contribuir. Então, a associação está aberta a todos, tá certo? Então, a gente viu que se a gente ligasse o nosso trabalho com a prefeitura, talvez algumas pessoas que não estão na prefeitura, talvez não gostassem. Se a gente ligasse a algum partido político na cidade, talvez também algum outro partido não fosse gostar dessa situação. Então, em vista disso é que nós decidimos fazer um trabalho neutro, sem política, sem ligação com a prefeitura. É claro que nós aceitamos o apoio de todo mundo, mas assim, a gente quer fazer um trabalho para todos, sabe? A gente quer montar uma terra em que todo mundo possa pisar. A nossa intenção é essa, sabe? É um chão que todos podem pisar e que todos se sintam livres, para pisar, para trabalhar, tá certo? Então, nossa intenção é ajudar no resgate da história da cidade, que Jardim tem uma história riquíssima, grandiosa e que a gente conhece pouco, e resgatar na questão da cultura, porque Jardim também tem uma riqueza cultural imensa, E já diz Confúcio, a cultura está acima da condição e da diferença social. Então, todo mundo faz parte da cultura. Os pobres, os ricos, negros e brancos, de todas as classes, de todas as cores, de todos os sítios, todos são formadores de cultura e todos têm direito a essa cultura. Jardim é uma cidade bicentenária e, logicamente, carrega consigo um viés histórico e cultural muito forte aqui na região metropolitana do Cariri. Foi justamente baseado
nesse contexto histórico que surgiu a ideia da criação da Fundação de Resgate Histórico e Cultural, professor? Isso, Aldemir, nós temos muito o que contribuir. Às vezes as pessoas podem dizer, mas o que é que Jardim tem para dizer, afinal de contas? Olha, nós temos uma riqueza cultural formulada ao longo de décadas, né, e até séculos, como a Aldemir falou, que é uma cidade bicentenária. Então nós temos muito o que resgatar, nós temos muito o que falar, muito o que contribuir, certo? E, assim, muita coisa da questão da cultura de Jardim ficou perdida, né? Foi deixada para trás. Por exemplo, nós temos a questão do reisado. Lá em Barbalha o reisado tá vivo, tá atuante, sabe? Tá uma coisa como se fosse de hoje. A atuação do reisado lá na festa do Pau da Bandeira é significativa. Vai muita gente assistir às apresentações do reisado. Aí dizia Jardim nunca teve. Não, Jardim teve sim. Jardim teve reisado, só que por algum motivo ou outro, a atuação do reisado aqui acabou caindo no esquecimento, foi deixando ao acaso, e acabaram que os grupos não tiveram aquele devido apoio e ação, e acabou a gente achando que não tem, mas tem, né? Então são detalhes como esse que a gente, enquanto associação, a gente está pretendendo fazer o resgate, sabe? E apresentar para a população, porque quem vai sair ganhando com tudo isso é a população de Jardim, né? Sem dúvidas. Nomes importantes da nossa história que, de fato, se perderam no tempo e hoje sequer são lembrados. Podem ter um resgate, de fato, com a criação da Associação de Resgate Histórico de Jardim, professor? Podem sim, nós temos muitas pessoas da cidade que contribuíram demais, tanto para a cidade de Jardim como foram pessoas memoráveis em outros lugares. Por exemplo, nós temos o cônego Penaforte, que em Jardim ele atuou pouco, mas na região do Amazonas e Pará e em outros lugares do Brasil ele teve uma ação firme e forte. Nós temos lá a Praça do Correio, que é a Praça Joaquim Alves Oliveira, né? Para não confundir com Joaquim Alves Rocha, que daqui a pouco a gente vai falar nele. Joaquim Alves Oliveira é um grande estudioso, né, da história e da geografia do Nordeste, do Ceará. Ele tem trabalhos, livros escritos muito importantes, né, que é muito procurado na literatura. É uma pessoa que atuou demais. Nós temos Madriana Couto, pouca gente conhece, mas no movimento literário de Jardim nós temos o maior escritor do Nordeste, José de Alencar. Nossa Senhora, José de Alencar. Imagine só o tamanho de um homem desse. E você imagine que a mãe de José de Alencar é de Jardim. Imagine que a mãe do maior escritor do Nordeste é de Jardim. Por pouco, José de Alencar, o maior escritor do Nordeste, não nasce em Jardim, né? Então são detalhes como esse, grandiosos, que a gente se propõe a resgatar e mostrar para a população, né? Porque aí nossa intenção é que a população se orgulhe de sua cidade, tá entendendo? Porque muita gente acha que a cidade não tem nada a oferecer, não tem memória, não tem lembrança. Tem sim. Nós temos muita, mas muita coisa mesmo de que se orgulhar, muita coisa digna, muita coisa bonita na nossa cidade, viu? Sem dúvidas. Justamente, buscando todo esse contexto histórico e cultural, a Associação de Resgate Histórico e Cultural de Jardim se prepara para um passo muito importante. Não só a sua criação, como também um primeiro passo de suma importância, que é a realização da Feira Cultural de Jardim neste ano de 2022, prevista para justamente daqui 30 dias, dia 3 de setembro. Qual, na verdade, a fundamentação da realização da feira e por que no dia 3 de setembro, professor José Márcio? Aldemir, antes de responder diretamente a sua pergunta, eu queria falar um pouco sobre a importância do resgate da cultura, já para responder a sua pergunta, enfatizar ela. Assim, a festa do Jacó nós tivemos recentemente, é uma festa gigante, é uma festa cultural, né? É uma festa cultural. A festa do Pau da Bandeira de Barbalha é uma festa cultural. Nós temos no Crato várias festas culturais em Juazeiro por todo o canto. Então a cultura, pessoal, além de marcar a identidade da gente enquanto cidadão daquele lugar, ela reforça demais a economia. Uma das primeiras coisas que sente o movimento cultural numa cidade é a economia. Quem é que vai dizer
que Serrita não teve um avalanche de dinheiro de pessoas que vieram de todos os lugares para pousada, para hotel, restaurante, carro, mototáxi, toda uma infraestrutura enorme para participar de uma festa cultural. Então o volume de pessoas que são beneficiadas, de famílias, de pessoas que melhoram, tem uma melhora na sua renda, é grande demais. Então, quando a gente trabalha a cultura de um lugar, automaticamente a gente está trabalhando, é a fonte de renda das pessoas, é a identidade das pessoas daquele lugar, sabe? E as pessoas têm a oportunidade de ganhar um pouco mais, tanto os artistas diretamente envolvidos, como todas as pessoas envolvidas na organização, na participação daquele momento. Então, a feira cultural é algo que já acontece em muitas cidades do Brasil, né? E em muitos lugares do mundo, já é uma coisa comum. Mas na nossa cidade nós já tivemos algumas tentativas de feira cultural, mas no porte em que nós estamos tentando fazer, essa vai ser a primeira vez. Não vamos dizer que essa é a primeira feira cultural do Jardim, que não é, né? Que já teve outras pessoas que tentaram fazer e produziram ações, mas nesse porte em que a gente está procurando fazer agora, vai ser um trabalho pioneiro, né? A gente nós queremos fazer enquanto associação, juntar todos os talentos artísticos da cidade de Jardim. Nós queremos fazer uma grande mostra para que a população de Jardim conheça a quantidade de talentos artísticos que existem dentro da cidade. E isso desde a culinária tradicional, desde danças, desde de quadrilha, festas, quem tiver trabalhos com teatro, poesia, cordel, quem toca violão, sanfona, um triângulo, banda cabaçal, o que tiver de trabalho cultural, o que tiver de agente cultural, o que tiver de produtor de arte dentro da cidade de Jardim, artista plástico, desenhista, escultor, a gente está fazendo esse convite para fazer parte desse evento, para que o Jardim inteiro possa saber o tanto de trabalhos artísticos que existe na nossa cidade, o quanto de talentos e principalmente quem são esses talentos, né? Então a gente vai dar a oportunidade para a cidade se conhecer e é uma oportunidade também para esses artistas que estão quietos, caladinhos na sua casa, deles ter a oportunidade de divulgar o seu trabalho. O Jardim inteiro, nesse dia, vai ficar sabendo quem são essas pessoas. Então, essas pessoas vão ter a oportunidade de crescer, né? De prolongar, de desenvolver mais seu trabalho e de realizar comércio, porque eles vão estar lá apresentando e muita gente vai poder, olha, eu quero comprar isso, eu quero fazer encomenda disso, daquilo, outro. Eu não sabia que você fazia esse trabalho, você pode fazer esse outro trabalho de outra forma para mim? Então, os artistas vão ter a oportunidade de mostrar seu trabalho e de vender, né? Que a intenção da gente, como eu falei no início, o trabalho cultural, ele mexe diretamente com a economia de um município, tá certo? Com toda certeza. Quais as categorias que estarão convidadas para este momento, professor? Desde já a gente imagina que todas que tiverem no município, né? Nós temos desenhistas, artesãos, pessoa que toca numa banda de forró, que tem um piseiro, a pessoa tem um grupozinho ali pequeno e que quer mostrar o seu trabalho, alguém que faz uma voz e violão, pessoa que toca uma flauta em sua casa, né? Um sanfoneiro que tem na nossa cidade, tá entendendo? Pessoas que escrevem poesias, que trabalham com maquetes, né? Que trabalham construindo carrinhos de madeira, escultura de madeira, objetos de madeira, tá entendendo? Então, a gente vai dar uma abertura geral para que todos os tipos de arte que se apresentam na nossa cidade, né? Inclusive os radialistas, que são os maiores divulgadores da cultura, são agentes culturais, são promotores da cultura, os radialistas, né? Os influencers digital também, que a gente quer fazer o convite a todos eles, porque são criadores de conteúdo, né? São promotores da cultura também, tá certo? Então a gente vai fazer uma abertura a todos, tá certo? Perfeitamente. Muito salutar, inclusive, professor Márcio, chamar a atenção dessas categorias de profissionais, muitos deles esquecidos. Existem de fato, mas não são lembrados com frequência ou nenhuma frequência. Um viés muito importante da Associação de Resgate Histórico e Cultural de Jardim fortalecer as categorias profissionais. Então, de fato, a Feira Cultural está programada para o dia 3
de setembro, lá no Jardim Buffet. Mais uma vez aqui agradecendo a toda a solidariedade, né, e o carinho de Arnes e Mana, que de fato doaram o espaço. Agradecer de pronto aqui ao artista jardinense Afonso Elias, que doou a sonorização para o evento, dentre outros parceiros. E teremos abertura prevista para as 8 horas da manhã, com amostras em telas a óleo, esculturas em madeira, desenhos, artesanatos, comidas típicas, crochê, bordados, tricôs, cerâmicas, pano de prato e etc. Além de apresentações musicais, dança, teatro, né? Teremos inclusive a apresentação artística do Quilombo Mulatos, a participação de repentistas, de cordelistas, a turma da poesia, quadrilhas juninas, apresentação do hino de Jardim, agora repaginado, segundo a nova roupagem do maestro Tonzinho Linhares. Estará com o coral Santo Antônio de Jardim se apresentando também, além da presença de repentistas, banda Cabaçal. Eu estou só dando uma pincelada aqui para o pessoal que está em casa nos entender. Participação de banda Cabaçal, penitentes, influentes digitais, apresentações musicais, performances teatrais, cantos, danças, momentos dos radialistas, lançamento dos livros, né, desta feita, o mais novo livro do professor José Márcio da Silva, dentre outros escritores jardinenses, estarão fazendo a apresentação, lançamento exclusivo dos seus livros, escritos por jardinenses. Tudo isso está previsto para o dia 3 de setembro. E por que 3 de setembro, professor José Márcio da Silva? Ademir, você falou muito interessante aí a respeito de o artista ser lembrado, ser visto, né? Eu já produzi alguns trabalhos artísticos sobre a cidade há muito tempo atrás e eu não vi aquele devido reconhecimento a meus trabalhos. E eu pensei, rapaz, eu vou parar de fazer isso porque... Pra quê? Eu vou fazer isso pra quê? Mas aí eu fui pensar, não, é uma contribuição à arte. Então, se alguém não quer, alguma autoridade, alguma pessoa maior não quer dar valor, eu dou valor ao meu trabalho. Né? Então eu mesmo, apesar de ter encontrado vários empecilhos, eu continuei esse trabalho, tá certo? E estou aqui com a ajuda de Aldemir divulgando para a população de Jardim. Então todos aqueles outros artistas que estão em sua casa, né, que estão fazendo seus trabalhos artísticos caladinho, quietinho no seu canto, vão ter a oportunidade de mostrar seu talento, para que a população conheça e reconheça esse trabalho. O dia 3, Aldemir, é um dia significativo para a história de Jardim. É um dia que caiu, infelizmente, no esquecimento. Nós temos o dia 3 de janeiro, que é quando foi inaugurada a Vila do Jardim. Então, é o dia do município, que a gente comemora nesse dia. No entanto, o dia que Jardim se tornou cidade é o dia 3 de setembro. Então, nós lembramos quando Jardim se tornou uma vila, mas não lembramos quando Jardim se tornou uma cidade. Né? É uma data importante, é uma data significativa que ficou esquecida, e como a gente trabalha com a questão do resgate histórico e cultural, nós queremos resgatar e divulgar essa data para a população de Jardim. Meu Deus, o dia 3 de setembro Jardim se tornou cidade, como assim? Né? Então nós temos aqui, no dia nós também pretendemos fazer uma homenagem para a família Rocha do Jardim. Por que a família Rocha? Porque foi justamente a família Rocha no passado quem tornou possível a cidade de Jardim ser elevada a essa categoria de cidade. Então nós temos, como eu falei inicialmente, Joaquim Alves de Oliveira, grande historiador, grande geógrafo de Jardim, né, que brilhou em outros lugares. Mas nós temos outro Joaquim Alves Rocha. Nós temos Joaquim Alves de Oliveira, historiador e geógrafo, e temos Joaquim Alves Rocha. O Joaquim Alves Rocha é o Coronel Rocha. Nós temos até a rua Coronel Rocha ali, que é da Secretaria da Educação, do Círculo Operário, até sair ali por trás da praça, saindo ali na prefeitura antiga. Aquela rua é a rua Coronel Rocha. Então o Coronel Rocha, em 1879, foi ele que conseguiu, lá na capital do Ceará, né, em Fortaleza, ele conseguiu um projeto para elevar Jardim à categoria de cidade.
Então foi um feito importante, foi o primeiro, a gente não chama de prefeito, né? Chamava de intendente naquela época. Então ele realmente era um coronel da Guarda Nacional, realmente nomeado de verdade, porque nós tivemos alguns coronéis em Jardim que eram nomeados de verdade, né? Reconhecido pelo Império, mas tivemos outros coronéis que foram só de nome, né? A pessoa se autodeclarava coronel, né? Mas o Coronel Rocha, ele era realmente um coronel condecorado e realmente registrado e reconhecido pelo Império, por Dom Pedro II. Então, ele, com toda a sua influência, ele conseguiu elevar Jardim à categoria de cidade. Então, por isso que a família Rocha, hoje, ela merece ser homenageada, merece ser vista, merece ser lembrada, porque é uma família que, do ponto de vista histórico, prestou um serviço sem tamanho para a cidade de Jardim. Imagine só a cidade de Jardim, a Vila do Jardim se tornar cidade por causa da família Rocha. Então isso aí precisa ser lembrado e a população precisa de conhecer e de reconhecer. E a própria família Rocha, que talvez alguns membros não desconheçam esse detalhe, para sentir esse orgulho também. Nossa, meus antepassados elevaram Jardim à categoria de cidade. Que coisa boa, né? Isso é bom demais, né, Aldemir? 10 minutos, meio-dia, 10 minutos, que bate-papo saudável, super bacana, eu gosto demais, né? Fazer parte, inclusive, desse contexto é muito salutar. Por isso, senhoras e senhores, aqui abraçando José Márcio da Silva, presidente da REIJA, Associação de Resgate Histórico e Cultural de Jardim. Abraçar aqui também a Valéria Matias, o Alberto Amaro, o Paulinho de Loredo, a Nélcia Turbano, a professora Damiana, a professora Ju Turbano, a Ceissa, o Elilton Ferreira, o Júnior Duqueira, o José dos Santos, a Donatila Coutinho e Dona Lúcia Lócio, do Centro Educacional Padre Aldemir, que juntamente com o professor Márcio e este humilde rapaz que aqui vos fala, Aldemir Inácio, fazemos parte, né, da organização deste evento. E, de fato, é muito importante ter esse bate-papo, esse entendimento, e muito mais justo ainda é expandir esse modelo de pensamento para todos os jardinenses que nos acompanham agora pelo rádio. O rádio que, por sinal, é um patrimônio da nossa cidade, né? Que leva a comunicação social para todos os lares. E quantas famílias não estão nesse momento rememorando suas raízes, viu, professor? E que também, assim como a família Rocha, gostariam de estar presente no contexto histórico, né? Ou no mínimo ser lembrado. Então temos com certeza não só a figura do Coronel Rocha, o Joaquim Alves Rocha, que elevou a categoria de cidade, município de Jardim, em 3 de setembro de 1879. Uma data esquecida, mas que a partir do próximo 3 de setembro será lembrada para sempre. Porque há o intuito da associação de anualmente realizar a Feira Cultural de Jardim. Não é isso, professor? Aldemir, nós pretendemos, né? Não sei, Deus é quem sabe do futuro, como é que vai ser a nossa atuação, como é que vai ser, né? Porque assim, é um trabalho voluntário. Nós não temos recurso algum de partido político, nós não temos nenhum recurso da prefeitura, de estado, de nada. Nós não temos, nós estamos com a cara e a coragem, tá entendendo? É o coração do que todos nós aqui, que Aldemir falou, a lista dos nomes que todos nós temos em comum, é o gosto pela história da cidade, é o desejo de fazer alguma coisa pela cultura, tá entendendo? Não vamos ganhar nada. Aí vocês estão ganhando quanto? Nada. Nós não temos salário, nós não temos investimento em banco, nós não recebemos nenhum patrocínio de um banco, nós não recebemos nada, absolutamente nada. Nós estamos fazendo isso com toda a vontade, com toda a garra, porque a gente quer deixar essa contribuição para a nossa cidade, tá entendendo? E esperamos que no futuro mais cidadãos de Jardim, né, se sintam tocados por esse trabalho e queiram nos ajudar, né? Que aí a gente pode fazer um trabalho mais efetivo ainda, tá certo? É importante que o cidadão entenda, assim, que o artista a gente tá catalogando, tá entendendo? É pra gente entrar na associação, não, pessoal, não é. A gente já tem um grupo, né,
Esperamos que depois, no futuro, mais algumas pessoas façam parte do nosso grupo, mas esse catálogo que nós estamos fazendo com os artistas é para a gente conhecer quais são as categorias de arte que existem no Jardim. Para saber quem é quem, né, professor? Isso, para saber quem são esses artistas, porque assim, vai que aparece um curso na área de culinária, aí a gente já sabe quem é que chama. Vai que aparece um curso na área de desenho, então a gente já está sabendo quem é que a gente... Olha, tem esse pessoal e esse pessoal, a gente já entra em contato e já chama logo, tá entendendo? Então a nossa intenção de fazer esse catálogo é ver o que é que a gente pode fazer, né? Vai que a gente consegue alguma parceria com o governo do estado com o SESC, com o Senai, não sei, Deus é quem sabe do futuro. Então a gente já vai saber quem é que a gente vai chamar. Por exemplo, as pessoas que a gente já tem conhecimento a respeito da arte de jardim, a gente já está chamando para esse evento. Então muita gente não está sendo chamada ainda porque a gente ainda não tem conhecimento de quem são todas as pessoas. Então a intenção de fazer esse catálogo é justamente fazer o reconhecimento de quem são os artistas, os promotores de arte na cidade de Jardim. Tá certo? Então não é para você, artista, entrar na associação, eu vou me associar. Não, é para a gente saber quem são vocês e ver o que é que a gente pode fazer a respeito, viu? São 12 horas mais 18 minutos, então vamos rememorar aqui rapidamente, professor. Dia 3 de setembro, sábado, é um dia de lazer. Um dia para chamar o esposo, chamar a esposa, chamar as crianças e passar o dia inteiro lá no Jardim Buffet. Isso porque na programação prévia teremos abertura dos portões para visitação durante todo o dia, a partir das 8 horas da manhã, com a mostra de pinturas em óleo sobre tela, esculturas, desenhos, artesanatos, comidas típicas, crochê, bordado, tricô, cerâmica, pano de prato e o que mais a gente puder inserir nesse contexto. Você vai se deparar frente a frente com boa parte do que temos da cultura, né, e da arte de Jardim. Todos os artistas inseridos nesse contexto estão de pronto convidados a se fazer presente, a colocar lá no Jardim Buffet as suas amostras, né? Para que seja visitado, contemplado e também será um dia de compra e venda. Você pode vender o seu material, não é isso, professor? Tranquilamente. Teremos apresentações musicais já a partir das 8 horas da manhã. Todos os artistas de Jardim estão convidados. Tem um show no dia 3. Você vai e se faz presente, se apresenta e canta e se diverte, leva sua família e convida seus amigos, né? E faz selfies e faz microfilmes e coloca nas redes sociais para potencializar esse momento. Às 10 horas, a abertura oficial do evento com a apresentação da associação, homenagem à família Rocha, alusiva à figura do Coronel Rocha, que de fato grande responsável por elevar Jardim à categoria de cidade, né? Apresentação artísticas e apresentações musicais. Às 13 horas, prevista palestra sobre tema cultura e arte, com a apresentação do hino de Jardim com o maestro Linhares, cordelistas, poetisas, a poesia forte de Jardim, a apresentação das quadrilhas juninas, né? E apresentações musicais. Para as 3 da tarde, mais um ato, apresentação de repentistas, bandas cabaçais, penitentes, a participação dos influenciadores digitais de Jardim. Todos estão convidados, que é muito importante, né? Os influenciadores digitais. Teremos inclusive uma palestra exclusiva sobre cultura e mídia. E todo ato é seguido de apresentações musicais com um músico que estiver presente e queira se apresentar o seu trabalho. Eu não perderia essa oportunidade por nada, viu, professor? Às 17 horas está previsto um momento para performances teatrais, instrumentos musicais, cantos, danças, momentos da participação dos radialistas. Todos os radialistas de Jardim estão convidados e teremos apresentação musical subsequente. Para as 19 horas, lançamento, aí teremos cultura e literatura, previsto para as 19 horas, com o lançamento de livros escritos por jardinenses, a exemplo do professor José Márcio, dentre outros nomes que estarão ou se farão presentes, né?
e mais apresentações musicais com artistas da terra. Tudo de forma voluntária e assim, bem espontâneo, super tranquilo, para que tenhamos um dia inteiro de lazer voltado para a história e para a cultura, e portanto todos estão convidados a fazer parte desse momento. Esqueci de alguma coisa, professor? Olha, Aldemir, você bem lembrou, todo mundo está convidado, tá certo? Mesmo quem a gente ainda não viu na rua, mesmo quem a gente ainda não falou, nós não tivemos tempo ainda tempo hábil de chamar todo mundo, mas nós pretendemos ir, à medida que a gente vai identificando, nós vamos fazer o convite a cada um de vocês que a Aldemir falou, né? Desses grupos que a Aldemir falou aí, nós já convidamos várias pessoas, mas nós sabemos que está faltando fazer o convite a mais pessoas, e nós vamos. Caso alguém queira se adiantar e conversar com o Aldemir, ligar para ele, fique à vontade. Ou com o professor, né? Márcio, né? Isso, ou comigo também, vai dar tudo certo, a gente vai anotando, porque a gente está fazendo o controle de verificar quais são os artistas em quais áreas que vão estar lá presentes, para a gente organizar o espaço e o horário de cada um, tá certo? Porque assim, vamos dizer que tenha três cantores, 3 pessoas que cantam voz e violão, muito bem, então tá lá, tem um horário para eles, aí de repente chega um quarto cantor que não estava previsto, o que é que a gente pode fazer? Aí vai ficar um pouco complicado, sabe? É por isso que a gente já está anotando de antemão quem são as pessoas que vão participar, já para a gente organizar o tempo de cada um, o horário e o espaço físico de quem for expor algum material, viu? De fato, todos poderão participar. A gente vai só organizar essa sequência lógica em consonância com o tempo dos nossos amigos artistas, e sem dúvida será um momento muito, mas muito especial mesmo, né? Um dia de lazer e cultura e história na Feira Cultural de Jardim, no próximo dia 3 de setembro de 2022, nas dependências do Jardim Buffet. A Feira Cultural, de fato, abraça você com carinho, e a gente precisa efetivamente dar vazão a todo o contexto histórico e cultural que temos nesta cidade que tanto amamos. Confere, professor Márcio. Isso, Aldemir. Olha, a gente tem que ter um detalhe, assim, a consciência da gente vai se desenvolvendo ao longo do tempo, né? E a gente, quando a idade vem chegando, ou a gente azeda como vinagre, ou a gente adoça como vinho, né? À medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo as questões da vida, a gente vai entendendo como é que as situações se promovem, a gente vai adoçando igual vinho. Ou talvez, se a gente não consiga amadurecer, a gente vai azedando igual vinagre. Isso aí é complicado. Então, a gente tem que entender que os artistas da quadrilha não são só da quadrilha, são promotores culturais da cultura como um todo. O que é pintor de tela não pode se achar exclusivo o seu trabalho como pintor de tela, ele é um promotor da cultura de uma forma geral. Então, na questão da cultura, cada um tem a sua área de atuação. E a pessoa não pode achar que ela é exclusiva, que ela não deve ou não pode fazer parte de outros grupos, porque isso é uma mentalidade um pouco pequena, é uma mentalidade um pouco imatura, de quem não conseguiu entender ainda e se compreender como fazendo parte de um todo. Da mesma forma, você vai encontrar pessoas lá que são de um lado político, tá certo? E do mesmo tipo de trabalho, pessoas que têm outro lado político, que nós não queremos fazer diferença alguma. Por isso que nosso trabalho está sendo neutro. Nós não queremos a interferência política nem da prefeitura, para não correr o risco de atrapalhar, que algumas pessoas às vezes se sentem incomodadas. Já que a prefeitura está, eu não vou. Já que é do partido de fulano, eu não vou. Então nós estamos fazendo o trabalho neutro, para que a gente não exclua ninguém, para que o cidadão de Jardim, independente de que lado ele seja, ele possa participar. Parte desse material da entrevista estarei publicando logo mais na minha página do Kawai, para ficar registrado, né? Aldemir Inácio, lá no Kawai, você vai conferir esses e outros produtos culturais e históricos que temos, né, e que vamos produzindo diariamente. Professor José Márcio da Silva. Olha, Aldemir, assim, talvez alguém esteja em casa escutando e diga: para que uma feira cultural? Cultura? Como assim? Para que isso daí? Então, como a gente já falou, o envolvimento da população no resgate da história e da cultura do seu lugar
ela cria mais identidade, dá mais amor da população com relação à sua própria cidade. É uma identidade que a pessoa tem, que ela desenvolve com o seu lugar. E a gente já vive a cultura de diversos aspectos, só que às vezes a gente não tem consciência disso. Por exemplo, uma das festas culturais que a gente tem mais agradável que a gente participa é a festa de São João, em São Pedro. Quem é que não gosta de estar ali ao redor da fogueira, a família inteira, aquelas comidas típicas? Isso é uma festa cultural. A gente está vivendo uma festa cultural tradicional. Então a festa cultural em si é um momento bom, é um momento agradável. A cultura faz bem para a gente, né? E existe vários tipos de cultura, né? Desde a cultura simples, da pessoa mais simples que produz a cultura, até a cultura mais letrada, erudita. Tudo é cultura. Não vamos dizer que uma é mais importante e melhor nem pior do que outra. É cultura. Tá certo? E isso deve ser lembrado, é isso que deve ser valorizado, é isso que a população, a gente quer que a população sinta orgulho e reviva todas essas questões culturais, porque isso é bom, isso faz bem para a cidade. Sem falar em tantos nomes importantes, né? E tantas ações importantes desenvolvidas em prol do desenvolvimento cultural e histórico da nossa cidade e das nossas famílias, dos nossos berços culturais e familiares. E que efetivamente precisam ser lembrados, mensurados, reconhecidos, né? Para que a gente não se perca no tempo. Estamos vivenciando um tempo novo com o advento da internet, onde as pessoas mudam o foco com uma velocidade incrível, né? E isso vai, de certa forma, nos distanciando daquilo que, de fato, ordena o nosso dia a dia, o berço das nossas famílias, mas não podemos perder isso de vista. E, de fato, aproveitar os novos tempos para nos atualizar, né? E graças a Deus hoje temos as redes sociais, temos a internet aí viabilizando. A exemplo do rádio, professor, muita gente dizia que com o advento da internet o rádio iria sucumbir. Enganou-se. O rádio ganhou um poder gigantesco, é tanto que muita gente nesse exato momento está nos ouvindo num aparelho de celular, né? Via aplicativos de rádio. E isso pode acontecer em todo o planeta. Impressionante essa capacidade. Então só potencializou o poder do rádio. E temos a grata satisfação, através das ondas do rádio, de adentrar ao lar de tantas famílias, de tantas pessoas que nos acompanham, inclusive, nesse momento, né? E que são parte da nossa história. Por isso, mais uma vez, grato pela sua participação aqui no Jardim FM Notícias. Havíamos programado esse bate-papo justamente para esse 3 de agosto. 30 dias que antecedem a nossa feira cultural, ou seja, daqui 30 dias estaremos reunidos, se Deus quiser, com toda a família jardinense, com toda a comunidade jardinense. Mais uma vez, reforçar aqui o convite para que você participe, né? Reserva teu sábado 3 de setembro para a feira cultural, para apresentar a história do nosso município para teus filhos, assim como eu farei com os meus, né? Para que eles possam aprender, para que eles possam, inclusive, estar frente a frente com a própria história. E muito das nossas histórias serão contadas, sem dúvidas, nas feiras subsequentes. Esse é o nosso objetivo principal. Professor, obrigado pela sua participação no Jardim FM Notícias de hoje. José Márcio da Silva. Aldemir, eu é quem só tenho a lhe agradecer, viu? Você é uma pessoa de bom coração, aberta à cultura. Você é uma pessoa que está fazendo toda a diferença aqui no Jardim, para melhorar a nossa cidade, viu? Eu é quem lhe agradeço, viu? Muito obrigado, viu? São 12 horas mais 38 minutos, meio-dia 38. Não perca a oportunidade, já vai se preparando aí, não marca nada para 3 de setembro. Outro compromisso que não seja a sua visitação à Feira Cultural do Jardim. Cultura e história, resgate cultural e histórico, para que a gente possa nos fortalecer enquanto sociedade jardinense.